Por que em 2024, não agora, mas pouco antes também, parece que as pessoas estão abandonando a igreja, então estão indo embora da igreja. O que está acontecendo com as pessoas que elas estão largando mão da igreja? Aliás, eu até quero pedir você, coloca no comentário qual sentimento você sente quando você ouve a palavra igreja. E eu vou comentar agora sobre o motivo de as pessoas estarem abandonando a igreja em um número tão grande como está acontecendo agora, e trazer talvez uma solução ou uma luz a respeito do problema, né? Você conhece aquela música Rompendo em Fé? A música dos anos 2000, né? Tocou muito lá. Eu morava em Castelo Branco na época e eu ia numa igreja Assembleia de Deus naquela época, 2000, 2001, Rompendo em Fé. Tem um trecho da música que fala que se Deus ele não abriu o mar para você passar pela dificuldade, ou seja, se Deus não abriu o mar da dificuldade para você passar seco no meio, ele vai fazer você andar sobre as águas. Então, de forma geral, a ideia da música é: se você tiver fé, você não vai passar dificuldades. Deus vai te guiar acima da dificuldade. E cara, esta música ensina uma mentira, né? Isso não acontece na vida real. E é justamente essa grande questão que está tirando muita gente da igreja, além de todos os problemas que a gente já tem, que são problemas que todo mundo sabe: roubo de dízimo, né, a doutrina da prosperidade, que é uma mentira, né, o fato de pastores estarem abusando dos fiéis, ou o fato de nem ter Bíblia sendo pregada na igreja, está fazendo as pessoas saírem da igreja também, o pecado também está atraindo as pessoas. Essas questões todo mundo sabe, tá? Mas essa outra que eu vou trazer para vocês, as pessoas não falam ou têm medo de admitir, né? O grande problema, pessoal, é que a maioria das pessoas que foram levadas para a igreja no século 20 e 21 foram levadas com a triste promessa de que nesta vida não teriam aflições, entende? Olha só, é o contrário do que Jesus falou. É igual a mentira da serpente no Éden, sabe? Então, a grande mensagem dos evangelistas que rodam hospitais, que rodam presídios e favelas, é que se você acreditar em Jesus, a sua vida vai ser melhor aqui. A sua vida vai ser boa. Em que sentido? No sentido físico, material, financeiro, entende? Não no sentido espiritual. Então eu vi uma evangelista aqui na frente de casa, onde ela trazia essa mensagem descaradamente. E é claro que muita gente acredita nessa mensagem, né? O problema é que Deus, ele não está preocupado em fazer o que os falsos profetas falam. Então ele não vai mudar aquilo que planejou para cada um de nós só porque você acreditou numa mentira, entende? E aí as pessoas, depois de anos, elas começam a observar que o que está acontecendo não bate com o que foi prometido para elas. E aí elas vão abandonando a igreja por causa disso. Significa que elas abandonaram a fé? Talvez não, né? Talvez não. Isso é um outro aspecto que a gente tem que trabalhar separado. Mas significa que elas estão observando que elas foram enganadas para entrar na igreja. O movimento do evangelicalismo fez um monte de promessas mentirosas para que as pessoas, levadas pelo emocionalismo, pela ganância, aceitassem Jesus. E aí eles tinham uma vida X e eles planejavam uma vida Y. E com o tempo eles não alcançam a vida Y e eles continuam pior do que estavam na vida X. Isso desanima eles e alguns aprendem a estudar a Bíblia e melhoram, e outros tantos abandonam a fé e voltam a viver no mundo como viviam. Porque de certa forma nada mudou, entende? Nem na alma deles, nem no bolso deles nada mudou. E é por isso que as pessoas têm abandonado. Você vê aí esses evangelhos modernos, né? Oferecendo coisas que a Bíblia nunca mandou oferecer, e aí disfarçando ou escondendo a mensagem real do Evangelho. A Bíblia fala claramente que todo salvo vai passar tribulações na terra. Ele vai ser perseguido, ele vai ser entristecido, vai ser difícil viver nessa terra. Olha aí a ideia da grande tribulação, né? E parece que está cada vez mais perto, né? A própria doutrina a doutrina do arrebatamento secreto já está fazendo as pessoas, cara, entender que isso não vai acontecer nunca. Por quê? Primeiro, porque a Bíblia não promete. E segundo, porque o cenário está cada vez mais parecido com a grande tribulação e nada de arrebatamento, nada de arrebatamento secreto. Então, por mais que a gente pense que as pessoas não pensam nesses aspectos,
São justamente esses aspectos que levam elas a abandonar a igreja. O fato de você ter prometido uma coisa e isso nunca ter acontecido. Então tem igreja que promete cura, de libertação, tem dinheiro, casamento, e no final não acontece nada. Você imagina a quantidade de pessoas que se casou com aquela pessoa que Deus preparou e depois se divorciou porque percebeu que aquilo não era real? Você consegue imaginar o problema que isso causa? Ou aquela pessoa que estava doente, ou que tinha um parente doente, né? E aí foi um profeta, falou, não, nós vamos orar e ela vai se curar. E aí 2 dias depois ela faleceu. Imagina isso. Ou aquelas pessoas que doaram carros, bens para o pastor com a promessa de que eles iriam ganhar o dobro ou o triplo e eles ficaram cada vez mais pobres. Tá vendo? É isso que acontece. Elas vão desanimando, né? Ou aquela promessa de emprego, de livramento, que a Bíblia nunca prometeu. E infelizmente é isso que vai levando as pessoas da igreja. Então, uma forma de resolver isso é entender que esse não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele está na Bíblia e você tem que exigir que o pastor pregue o Evangelho de Jesus, tá? Principalmente falando as próprias palavras de Jesus. Essa é a ideia, né? Do Evangelho de Jesus seria ideal pregar a palavra de Jesus. Outra questão é entender que a Bíblia nunca prometeu uma vida fácil para o cristão, e se nós estamos vivendo uma vida difícil agora é porque ela estava certa e não o pregador que te levou para a igreja. E agora que você percebeu que a vida realmente não é fácil do cristão, sendo você salvo pela graça, uma pessoa que já está comprometida com o Evangelho, você tem que perseverar. Você tem que orar para Deus te dar mais força, você tem que estudar mais, se empenhar mais e, se precisar, sofrer mais para a glória de Deus. Se for isso que Ele quer para a gente, nós devemos passar por isso, sabendo que Ele está no final, nos esperando e também está agora nos acompanhando, né? Você pode pensar na vida como a vida de Estevão, por exemplo. Imagina se Estevão tivesse acreditado na teologia da prosperidade, o que ele faria na frente daquela multidão que estava com a pedra na mão dele? Ele ia receber o dobro do que ele perdeu? Não, ele recebeu a morte, né? Ele recebeu a morte. Imagina o trauma. Talvez ele teria desistido na hora. Desistiu, não, peraí. O pastor me prometeu dinheiro, né? Me prometeu uma vida fácil. Aí você vem com a pedra, que ele me dá pedrada para me matar. Então, não, eu me rendo a esse evangelho, eu viro judeu de novo. É isso que ele ia fazer. E é isso que tem muita gente fazendo, infelizmente. Acreditaram em mentiras e agora estão voltando de onde vieram, tá? O certo é a gente mostrar o que está na Bíblia sem máscaras, sem tentar convencer as pessoas. Sabe que o evangelicalismo, ele tentou convencer as pessoas, né? As pessoas não estavam aceitando a Jesus pela pregação do evangelho e eles acharam que era porque eles estavam pregando o evangelho errado, né? Não porque o Espírito Santo não quis converter aquelas pessoas. E aí eles começaram a criar um outro evangelho. Esse outro evangelho convenceu pessoas, mas ele não pregava a verdade. E aí, com o tempo, a verdade vem à tona e a mentira é derrubada e as pessoas saem, abandonam mesmo. Agora, eu não indico que você saia da igreja, sabe? Eu acho que a igreja é um bom lugar. Há pessoas ali querendo, de forma sincera, conhecer a palavra de Deus, e só por esse motivo vale a pena estar em uma igreja. Então, se você está numa igreja e está pensando em desistir, cuidado. Cuidado para você não cair numa armadilha e aos poucos se afastar da fé em Cristo Jesus, sabe? Permaneça lá e tenta influenciar positivamente aquela igreja. Aqui no canal, na área de membros, a gente tem uma série de vídeos sobre como influenciar positivamente a igreja, para fazer as pessoas entenderem a realidade do evangelho, que não tem nada a ver com prosperidade, que não tem nada a ver com ser levado à tribulação, não, nada disso. A gente vai ser banhado com o mar da tribulação, nós vamos quase morrer afogados e Deus vai estar do nosso lado, as pessoas vão nos odiar, nós vamos ser perseguidos sim, se falarmos a verdade seremos perseguidos sim, o mundo não gosta de nós, ele odeia Jesus, o mundo odeia Jesus, essa é a verdade da Bíblia. E como Jesus disse, né, João 15,16, se perseguiram ele, por que não perseguiriam os discípulos dele, né? E se não perseguem você,
E a gente tem que questionar se você é discípulo dele, entende? Porque a palavra de Deus, ela é a base que não muda, entende? Olha como o evangelho das pessoas mudam, a base não muda, então a gente precisa ficar com a base mesmo e ter paciência com aqueles que saíram e tentar trazê-los de volta também, tá? Tem que tentar trazer de volta também. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha te ajudado de alguma forma. E se ele tiver te ajudado de alguma forma e você quiser me ajudar também, se inscreva no canal, curta o vídeo e comente aqui embaixo, porque isso ajuda pra caramba, tá? Se você quiser virar um apoiador do canal, tá aqui o link para apoiar, tá na descrição também. Eu vou ficando por aqui, na verdade eu vou gravar outro vídeo, que é outro assunto que eu tenho que tratar aqui com vocês. Fique com Deus e tchau!